nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, o que acontece depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus? A resposta está aqui, no livro de Atos dos Apóstolos. Um livro de milagres, coragem, perseguição, fogo e transformação. E hoje, no capítulo 1, veremos a promessa do Espírito Santo, a missão da igreja e a ascensão gloriosa de Jesus. Então, fica comigo até o fim deste vídeo e você vai entender como o mesmo Espírito que desceu lá no início pode encher a sua vida hoje também. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse:
Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabas, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Introdução e confirmação da ressurreição. Lucas, o autor, retorna sua narrativa e lembra que Jesus apareceu durante 40 dias com muitas provas de que estava vivo. A fé cristã não é baseada em boatos, mas em fatos. Jesus ressuscitou e se mostrou com clareza aos discípulos, e ele quer também se revelar a você. Atos, capítulo 1, versículos do 4 ao 5. A promessa do Espírito Santo. Jesus ordena: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Antes de agirmos, precisamos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo é o combustível da missão. Você já o recebeu com poder? Atos, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. A missão da igreja: ser testemunha. Os discípulos ainda pensavam em um reino político, mas Jesus, ele diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra. O nosso chamado não é conforto, mas missão. Somos chamados a testemunhar Jesus em casa, na rua, no trabalho, até os confins do mundo. Atos, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. A ascensão de Jesus. Jesus sobe ao céu diante deles,
E 2 anjos dizem: Ele voltará do mesmo modo como vistes subir. Jesus voltará. A igreja vive entre 2 grandes momentos: a ascensão e a segunda vinda. Precisamos viver como quem espera o Pai voltar. Atos capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Os discípulos em oração no cenáculo. Eles voltam a Jerusalém e perseveram unânimes em oração com Maria, a mãe de Jesus. Antes do Pentecostes, vem a oração. Antes do poder, vem a unidade. Quer ver milagres? Comece orando com fé e comunhão. Atos capítulo 1, versículos do 15 ao 26. Escolha de Matias para substituir Judas. Pedro lidera a escolha do novo apóstolo. Eles oram e sorteiam entre 2 homens. Matias é escolhido. Deus, ele usa meios humanos, mas com direção espiritual. O Espírito Santo guia nossas escolhas quando buscamos em oração. Meu irmão, o capítulo 1 de Atos nos ensina que a missão está só começando. A igreja não é um lugar, é um movimento, é uma chama viva. E se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e caminhe comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo, nos comentários: eu quero ser uma testemunha cheia do Espírito Santo. Curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar para a missão. O mesmo Deus que agiu lá no começo ainda age hoje. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo capítulo.